Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um Autovlog. Hoje para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo Chevrolet Onix Plus Sedan na versão 1.0 LT com transmissão manual de 6 velocidades e com transmissão automática de 6 velocidades. Com uma mudança de veredito a minha a respeito do Onix surpreendente para quem me conhece. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo. Se você já é inscrito aqui no canal, por favor participe daquela área comunidade, que lá nós sempre tentamos falar a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Bom, a plataforma do Chevrolet Onix chegou aqui no Brasil em 2011. O primeiro carro a ser produzido com ela aqui no Brasil foi o Cobalt, né? Que continua sendo produzido, inclusive, né? O segundo foi a Spin, que eram carros que teoricamente vinham para substituir a linha Astra, né? Por conta do tamanho, e acabou sendo também um carro bastante utilizado como táxi, né? Ambos os dois veículos. Em 2012, já no final, ali por volta de setembro, 3 grandes lançamentos viriam marcar o mercado brasileiro para sempre. Um deles foi o Hyundai HB20, porque um carro totalmente novo, de uma marca que não tinha uma fábrica aqui no Brasil, foi um sucesso absurdo. O Onix, que vinha para substituir o já cansado Corsa, e que eu, por exemplo, era um dos que não acreditava que o Onix faria o sucesso que fez. E o Etios, que queria se comparar com esses dois, em termos de preço, né, e tecnologia, mas com o tempo ele começou a ser jogado num escalonamento mais baixo, né? Até porque esteticamente o Etios nunca foi grandes coisas, né? O único dos três que se mantinha com a mesma frente traseira, né? Desde aquela época. Bom, o tempo passou. O Onix, logo de cara, ele ganhou o sistema MyLink, né? Foi o primeiro carro compacto de entrada a ter um sistema multimídia. Isso fez o Onix fazer muito sucesso logo de cara. Em abril de 2013 vieram as versões automáticas de Onix e Prisma. Para quem não sabe, a plataforma do Onix daquela época, ela derivava da plataforma do Sonic, né? Que era um carro muito mais sofisticado em termos de dinâmica, posição de dirigir, né? Muito mais gostoso de dirigir. E que nunca fez sucesso aqui no Brasil quando ele foi vendido, né? Então, só que ela foi empobrecida. Então, já no final de 2013 para 2014, houve o primeiro teste do Latch Cap, o Onix zerou, né? Aí a Chevrolet fez alguns reforços na estrutura, fizeram um novo teste, o carro aumentou para 3 estrelas, né? Conseguiu ficar suportável nessa parte. O tempo continuou passando, né? 2014, 2015... 2016 chegou o Onix com uma restilização na frente e na traseira, que ficou, para mim, particularmente mais bonito, né? Ficou com mais personalidade. Inclusive, essa será a cara do Onix Joy Black, né? Que vai ser a versão de entrada do Onix, agora a partir de 2020. E, novamente, em 2017, houve outro teste do Latch Cap, tacaram o Onix na parede e ele zerou novamente as estrelas, né? Aí a Chevrolet fez um pequeno reforço, ele subiu para 3 estrelas. O Onix em si, em termos dinâmicos, em termos de estabilidade, tudo, ele não era um carro ruim não, é um carrinho até bom de curva. O que trazia uma problemática muito grande para pessoas altas como eu é que você parecia que estava dirigindo o carro em cima de uma girafa. O ponto H do banco, né, que é a parte da altura do banco, era elevado em demasia, né? Mesmo quando você abaixava o banco ao máximo, você ainda assim ficava muito erguido. Fato que continua ocorrendo no Cobalt e na Spin, mas não acontecia no Sonic. O Sonic você conseguia abaixar bastante o banco ou levantar bastante, né? Outra diferença do Onix para o Sonic é que havia a regulagem de profundidade do volante, né? Que nunca houve no Onix da primeira geração. Mas tudo veio a mudar agora nessa nova geração, com uma plataforma chamada GEM, né? Que é uma plataforma desenvolvida para países emergentes, mas que veio muito bem construída, muito bem desenvolvida. Ele ganhou um motor 1.0 novo, tanto aspirado quanto turbo, sem injeção direta. Isso daqui é um dado relevante para a gente citar aqui, depois a gente vai explicar o porquê que ele é relevante. Mas o carro ficou muito bem montado. Olha, pela primeira vez na vida, o Onix era um carro que eu queria à distância, sempre quis, eu nunca gostei do Onix.
por conta da questão da posição de dirigir, que para mim era muito ruim. Pela primeira vez eu quero ter um Onix. Ficou muito bom, o carro ficou excelente. Se ele hoje, com os vícios que ele tinha, consegue há tanto tempo ser o primeiro, o número um em vendas no mercado brasileiro, agora com essa nova geração, ele vai manter e se perpetuar por muito tempo. Ainda mais que eles mantiveram os preços e o carro ganhou controle de tração e estabilidade, ganhou 6 airbags desde a versão básica, né? E uma estrutura muito mais segura para você conseguir ter uma segurança no impacto, né? 5 estrelas no Latch Cap. Isso é uma revolução em termos de Onix. E se a Chevrolet conseguir manter esses preços por mais de meio ano ou um ano, espero que isso aconteça, a probabilidade do Onix conseguir fazer todo o mercado abaixar de preços é enorme, porque é um carro de uma geração totalmente nova, uma plataforma totalmente nova, um carro seguro, com muitos itens de segurança extras, como o piloto, como o controle de tração e estabilidade, os 6 airbags, né, em si, vai fazer todo o mercado abaixar como um todo, né? Você tem essa lógica que ele vai se perpetuar nas vendas e como líder, né? E isso é muito bom para nós como compradores, né? Principalmente porque depois que eu dirigi esse novo Onix, a impressão que eu tive foi de um Volkswagen Polo, melhor do que ele até, porque o acabamento interno está muito bem feito, muito bem executado. A montagem e escolha de materiais, mesmo nessa versão que eu testei, a LT, foi muito bem feita, o carro é muito bem acabado. Você entra num Polo Comfortline, né, que é a versão intermediária, você olha aquele painel, os painéis de porta, aquele plástico vagabundo, sei lá, dá um desgosto você pensar que você está pagando 75 mil, 80 mil reais num carro daqueles. E esse Onix ele vai partir de 55 mil nessas versões como as que eu testei, né, com motor turbo. Então é uma revolução em termos de Onix e vai ser revolucionário dentro do mercado como um todo. Eu achei muito legal essa jogada da Chevrolet. Dinamicamente, a direção ela está melhor calibrada, ela é super leve para você manobrar o carro, então é muito tranquilo e ganha o peso certo na hora que você está em estrada, tá? O motor 1.0 turbo eu achei muito interessante por ele não ter a injeção direta. Pode parecer uma contradição, afinal eu gostaria de que tivesse mais tecnologia, até porque ele ficaria mais potente. Sim, isso com certeza. Só que, se você não tem a injeção direta, você tem uma questão de manutenção muito mais simplificada pela injeção indireta, né? A injeção comum. Então, os bicos injetores, essa parte em si, é muito mais barata de você fazer a manutenção. Então, eu achei uma jogada muito boa feita pela Chevrolet. Uma outra parte que eu acho que poderia ter sido melhor era o motor ser tracionado por corrente de comando e não por correia dentada banhada no óleo como foi. Tudo bem que a correia dentada banhada no óleo ela tem uma durabilidade muito maior do que a correia dentada comum. Só que uma corrente de comando seria muito mais interessante, né? No mais, o espaço interno melhorou. Eu tenho 1,93 m, eu posicionei o banco para mim, né, dianteiro. Sentei no banco traseiro, minhas pernas não encostaram. E nós estamos falando de um carro compacto, então tem um aproveitamento de espaço interno excelente, inclusive para a cabeça. Minha cabeça não estava raspando. Os bancos muito macios, com uma nova conformação melhor do que o anterior parecia que você ia cair do banco, né? Porque eles eram um pouco estreitos, eles melhoraram um pouco a questão da largura. E apesar dele ter um encosto montado no banco, né? Ser tipo o banco como é o do Up, ele é muito bem feito, ele é muito denso, né? Então é gostoso de você sentar, é confortável e você acha uma posição para dirigir muito boa, porque você pode abaixar muito o banco ou subir muito o banco. E ainda tem a regulagem de profundidade do volante em todas as versões. Então, assim, melhorou demais o carro, mas é demais mesmo. Essa versão LT não tem os pormenores da Premier, né? Como, por exemplo, o alerta de constância na faixa, né? O alerta de ponto cego, que é revolucionário num carro abaixo de 100 mil reais e ainda mais num carro compacto, né? Que isso não existia no segmento. Mas ele já traz um pacote de equipamentos muito bom. Tem uma nova geração do MyLink, que é a central multimídia, ficou ótima, tá? Muito rápida de interagir. As primeiras versões do MyLink lá em 2012, 2013 eram lerdas, né? Para você mexer agora não, é muito rápido e simples, intuitivo, eu gostei muito. Tem o sistema OnStar, né, que é o sistema de concierge, que fica no espelho do carro, você conversa com uma telefonista,
várias coisas, inclusive sobre o carro, às vezes para você pedir um mapa, ou mesmo para você marcar até mesmo uma vaga num hotel para você dormir, um negócio super legal, interessante, diferenciado, né? Mas o que interessa mesmo aqui é vocês que gostam de carro como eu, a dinâmica do carro. Um carro com uma suspensão muito macia, que passa muito bem os buracos e irregularidades, eu adorei essa parte, mas principalmente um motor que ele está muito bem equalizado. A 2.000 RPM você já tem um pico de torque que é em torno de 17 kgfm. Vocês vão falar, e o Polo tem 20 kg. Ótimo. Só que o Polo ele não bebe pouco para um motor 1.0, ele bebe quase como um carro 1.6. Então não é econômico como poderia ser. O Onix não, o Onix bebe muito pouco com esse motor 1.0 turbo, tá? E a gente já vai falar disso, mas em questão de torque, ele me deu uma impressão de escalonamento de torque, uma mesa de torque melhor do que a do Polo. Então você tem uma constância na aceleração, você pode ter uma potência um pouco menor, que não é tão grande assim a diferença, mas você tem um funcionamento, principalmente no círculo urbano, muito mais gostoso. E na estrada empurra muito bem, tá? Você dá uma baixada no pé, ele faz o que dá, um bichinho e empurra. E empurra gostoso, eu gostei muito, tá? Mesmo ele não tendo a injeção direta. Com a injeção direta, com certeza esse motor passaria fácil dos 130 cavalos. Mas 116 estão de tamanho exato e necessário para o carro e também propicia uma manutenção mais barata, como convém a um carro que é de entrada, né? Apesar do preço, é de entrada. O câmbio manual de 6 velocidades é muito gostoso, tá? Ele é leve, você consegue engatar as marchas com muita tranquilidade. Eu achei engraçado a alavanquinha para você engatar ré, porque ela é encaixada no câmbio de uma forma que parece até um câmbio automático, né? E sempre me lembra do Monza, né? Aquela alavanquinha que você levanta ela e engata a ré que é para frente, né? No caso da Chevrolet. Então é muito interessante essa parte, né? De dar um tom de nostalgia. O escalonamento do câmbio manual é muito bem feito, tá? Ele não é curto. A primeira dá quase 50 por hora, a segunda vai praticamente a 90, a terceira você já passou e bem dos 100. Né? Então é gostoso e confortável para você utilizar no meio urbano. Tá? E como ele tem bastante torque, às vezes a 1.100, 1.200 RPM ele já está empurrando muito bem e vai silencioso, que é a parte mais interessante. Com a versão automática, o câmbio GF6 da Chevrolet evoluiu novamente. Ele não está mais dando os trancos que ele dava antigamente, né? Era um câmbio que dava muito tranco. Quem não se lembra disso, pesquisa aí que vai ver. No passado era um câmbio bastante complicado para você utilizar. E hoje ele está muito suave, muito bem feito. Só tem a particularidade de não ter as trocas manuais como nós gostaríamos, por exemplo, empurrando a alavanca, né? Tem que ser aquele botão besta, né? E ele tem, ao invés de ter uma opção S, né, ou M, né, de manual, ele tem uma opção L, que é uma opção de marcha mais reduzida, né? Mas para o tipo de carro que é, eu achei super adequado. A transmissão trabalha muito bem, é muito bem escalonada também e está muito suave. Em termos de rotações por minuto em estrada e consumo de estrada. No ciclo de estrada com um câmbio manual em sexta marcha e álcool no tanque, eu tive uma média excelente de 14,2 km por litro com ar-condicionado ligado, andando a 110 km por hora, o que é muito, muito bom, tá? Para um carro desse porte. No ciclo de cidade com ar-condicionado ligado, eu obtive a média de 9,7 km por litro de álcool. Perfeito, eu achei excelente. Esse motor está muito econômico. Com a transmissão automática, no ciclo urbano tivemos uma pequena perda, muito pequena mesmo, quase irrelevante. Ele fez 9,5 km por litro de álcool com ar ligado e na estrada, surpreendentemente, fez mais. Ele chegou a 15 km por litro de álcool com o ar-condicionado ligado, andando a 110 km por hora, em torno aí das suas 2.300, 2.400 rotações por minuto. Ou seja, o motor está perfeito. Um Polo, por exemplo, ele nunca passaria muito dos 12 km por litro de álcool. Aí você vê a diferença no consumo. Então, é um carro que está muito bem projetado, muito bem pensado. Eu gostei muito. Realmente ficou muito bom. Você não sente falta de desempenho por carro, empurra bem. É um carro muito econômico, é um carro que ele é espaçoso e é um carro que é seguro e ainda consegue ter uma dinâmica boa. Ou seja, é um carro perfeito para os dias de hoje. E com um preço que ele é relativamente acessível quando nós vemos todas as cartas que existem no mercado, né? Que não existe
Nenhum carro no mercado hoje com o mesmo preço que o Onix Plus que ofereça tanto quanto ele está oferecendo no momento atual. Por isso que eu digo com todas as letras, se eu teria um Onix Plus, né, esse Onix da nova geração, definitivamente eu teria, porque eu gostei demais do carro. Realmente está revolucionário em termos de Onix, é um outro carro, é um carro muito, mas muito melhor, e com certeza ele vai conseguir praticamente seguir, né, o sucesso que ele já tinha aí, quando era um carro muito pior. Então, isso é excelente. Então, se você está querendo um Onix, compre, porque vale muito a pena nesse momento. O Onix Plus ficou espetacular. Tá bom? Só aqui concluindo, eu estava falando em torno das rotações por minuto. Andando a 100 km por hora em sexta marcha com um câmbio manual, nós temos 2.400 rotações, tá? Em torno de 120, a gente já chega perto das 3.000 rotações por minuto no câmbio manual. No câmbio automático, 100 km por hora dão 2.000 rotações. A 120 km por hora, nós temos 2.500 rotações por minuto. Então, ele está exatamente na faixa de torque máximo, então ele não reduz praticamente na estrada, né? É só você abaixar um pouco mais o pé e ele dispara. Tá? E você chega a 150, 160 km com bastante tranquilidade. Muito bom. Realmente, olha, a Chevrolet está de parabéns pela revolução que esse Onix está sendo e deixou agora uma bomba na mão dos concorrentes. Porque eles mantendo o preço que eles estão fazendo nesse momento no Onix, a concorrência vai ter que abaixar e os concorrentes que acabaram de ser lançados com preços muito superiores e carros inferiores, como por exemplo acontece com a Renault, vão sofrer no mercado, mas sofrer muito. E a própria Hyundai, né, com o HB20, né, que a gente já viu algumas imagens aí que andaram circulando pela internet e não foram muito interessantes, não. Então vamos ver o que vai acontecer no mercado. Santa concorrência, Batman. É isso então, pessoal. Valeu!